Boa, boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos na defesa da banca da especialização da Emeron, com a aluna Ana Beatriz Ferreira Gonçalves Silva, que irá fazer a defesa do seu TCC, chamado Uso Capião por Abandono do Lar Conjugal. Eu quero agradecer aos eminentes membros da banca que estão aqui presentes. Ana Beatriz, você terá 20 minutos para fazer sua apresentação, e depois cada um dos membros da banca terão 10 minutos para fazerem suas considerações e perguntas. E 5 minutos antes de terminar o teu tempo, eu lhe dou um aviso, tá certo? Tá ok. Pode iniciar. Obrigada, doutora. Obrigada aos professores, mestres presentes, doutores. Eu vou falar hoje sobre a uso capião por abandono do lar conjugal. Vou passar aqui. Vocês estão conseguindo ver bem o meu slide? Perfeitamente. O tema que eu vou tratar, como já falado, é o uso capião por abandono do lar conjugal. O objetivo do trabalho é fazer uma análise desse instituto à luz da Lei 12.424 de 2011, que estabelecendo uma relação com o papel do Estado na proteção da família, sobretudo dos remanescentes, né, daqueles que permanecem no lar abandonado. Os métodos utilizados foram o qualitativo e o quantitativo, né, abordando ali doutrinas, jurisprudências, o estudo da própria lei, do texto legal, e o quantitativo a partir da análise dos dados disponíveis no site do CNJ, no portal chamado Justiça em Números. Eu vou iniciar a apresentação tratando sobre alguns princípios que se aplicam a esse instituto da uso capião familiar. O primeiro deles, a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional, né, é o pilar do ordenamento jurídico brasileiro, e ele se aplica perfeitamente ao uso capião familiar, uma vez que ele afasta, né, uma vez que o Instituto afasta a importância do patrimônio e passa a valorizar a importância da pessoa humana. A solidariedade familiar porque compreende ali a solidariedade recíproca entre cônjuges e companheiros, sobretudo quanto à assistência material e moral, e a igualdade entre cônjuges e companheiros, que é um princípio que decorre ali do artigo 226 da Constituição, parágrafo 5º, que estabelece que os direitos e deveres inerentes, decorrentes, na verdade, da sociedade conjugal, são exercidos igualmente entre o homem e a mulher. Aqui eu queria só fazer um adendo, porque o texto legal ele fala sobre homem e mulher, mas a gente tem aí uma pluralidade muito grande de famílias, né, de classificações familiares que não necessariamente compostas por homem e mulher. E aí, nesse sentido, eu trago aqui um conceito, né, de família e as suas formas de constituição, que em um sentido amplo, a família, o conceito de família num sentido amplo, é um grupo de indivíduos que estão ligados por um vínculo de consanguinidade e afinidade também, né? Essas famílias, elas podem ser de diversos tipos, pode ser aquela tradicional ou conservadora, pode ser a monoparental, pode ser uma família formada somente por irmãos, pode ser também famílias homoafetivas, né? Que a partir de 2011, quando o plenário do STF julgou a ADI 7247 e a ADPF 132, e equiparou as relações homoafetivas às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo a união homoafetiva como núcleo familiar também. Então, atualmente, essas famílias homoafetivas, elas se equiparam para todos os fins legais às famílias formadas por homem e mulher.
Adentrando aqui mais especificamente ao nosso tema, ao tema da pesquisa, eu vou falar sobre uma das modalidades. A usucapião tem várias modalidades, e eu vou falar especificamente sobre a mais recente, que é a usucapião por abandono do lar conjugal, né, que aí, genericamente, a usucapião é uma forma de obtenção, uma forma originária de obtenção de propriedade, mediante a obediência de alguns requisitos trazidos em lei, como, por exemplo, a posse mansa e pacífica, e por um período determinado de tempo, que é trazido pelo próprio texto da lei, e esse tempo vai variar conforme cada modalidade de uso capião. A uso capião familiar, ela foi inserida no ordenamento jurídico a partir da Lei 12.424 de 2011, que alterou a Lei do Minha Casa Minha Vida, e inseriu ao Código Civil de 2002 o artigo 1240-A, que é o artigo que trata especificamente dos requisitos da usucapião familiar. Essa ação é ajuizada em face, trata-se de uma ação ajuizada em face do ex-cônjuge ou ex-companheiro, inclusive em relações homoafetivas, que abandona o lar onde antes vivia com a família, desde que obedecidos os requisitos trazidos aí pelo artigo 1240-A. Ela tem como objetivo conceder ao cônjuge ou companheiro abandonado, né, que fica no lar, a exclusividade da propriedade do imóvel residencial, que antes era pertencente ao casal. Tem legitimidade ativa nessa ação o cônjuge ou companheiro que ficou no imóvel. A legitimidade passiva é daquele que abandonou. O imóvel a ser usucapido deve obrigatoriamente ser urbano, de até 250 metros quadrados, cuja propriedade era do casal. A posse deve ser direta e sem oposição, e num lapso temporal de no mínimo 2 anos. E o abandono do lar deve ser voluntário. Entre parênteses, eu coloquei a Emenda Constitucional 66 de 2010, porque a doutrina aponta uma controvérsia, né, desse instituto, uma vez que essa emenda constitucional alterou o artigo 226 da Constituição, onde o divórcio passou a ser direto, não tem mais a obrigatoriedade da separação judicial ou da comprovação da separação de corpos. E, consequentemente, acabou ali com a existência ali da culpa pelo fim da relação. E aí, assim, boa parte dos doutrinadores entende que a usucapião por abandono de lar, quando tira do cônjuge ausente, né, daquele que saiu, daquele que deixou o lar, quando tira dele a propriedade de um bem que ele tinha com o seu consorte, de certa forma há ali uma punição, há ali indiretamente está culpando ele pelo fim da relação. No entanto, a usucapião familiar, ela foi um instituto que tem a finalidade, né, almeja ser uma ferramenta de concretização do direito à moradia, proteção das entidades familiares, e o Estado ele tem esse direito constitucional de proteger a família. Então, a finalidade do Instituto justifica a sua inserção, né, a sua implementação no ordenamento jurídico brasileiro. Aqui também, nesse ponto, é importante falar que, conforme ali o parágrafo 1º do artigo 1240 do Código Civil, a usucapião por abandono de lar só pode ser utilizada para aquisição de propriedade apenas uma vez, e uma vez adquirida a propriedade exclusiva do bem pela usucapião familiar, ele não poderá ser alugado, nem emprestado e nem vendido. Tudo isso para garantir a efetividade da sua finalidade, que é a proteção da família, principalmente dos remanescentes. A usucapião familiar, ela é facilmente aplicada. Desculpa, passei aqui o slide.
A usucapião familiar, ela é facilmente aplicada nas relações cujo o regime de bens é o de comunhão total de bens e de comunhão parcial de bens. Porque os bens adquiridos durante a constância da união no segundo, e todos os bens, inclusive os adquiridos antes do casamento ou da união estável, se comunicam. Existe uma comunhão desses bens. Agora, em relação à separação de bens, é possível, mas somente dos bens adquiridos, se o bem tiver sido adquirido pelo casal durante a constância da união. Justamente porque na separação total de bens não há comunhão dos bens, mas sim o condomínio deles. Nesse sentido, eu trouxe a súmula 377 do STF, que diz justamente isso, que estabelece justamente isso, que no regime de separação total de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, não havendo comunhão dos bens, mas sim o condomínio deles. Inicialmente, quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, a minha intenção era fazer uma relação dele com a violência doméstica, né, no sentido de ser mais uma forma, digamos assim, de o Estado proteger as vítimas de violência. No entanto, como o abandono do lar deve ser voluntário, ele não é possível aplicar o usucapião por abandono de lar em casos de violência doméstica, porque quando o agressor deixa o lar, via de regra, né, quase sempre, é de forma compulsória por força de uma medida protetiva. Então, não há possibilidade de aplicação dessa modalidade de usucapião em casos de violência doméstica. Havendo disputa judicial ou extrajudicial, sendo o bem alvo de disputa judicial ou extrajudicial, também não há como ajuizar essa ação. Se o consorte, ou, aliás, desculpa, se o cônjuge ou companheiro que abandonou, que deixou o lar, notificar seu consorte pelo menos uma vez no ano, também não há que se falar em usucapião por abandono do lar, porque a posse não é pacífica, e se houver pagamento de alimentos ou visitas aos filhos, também não cabe a usucapião por abandono do lar conjugal. Depois de, assim, finalizado a parte mais teórica, doutrinária, jurisprudencial, a respeito da usucapião familiar, eu fiz uma pesquisa no site do CNJ, no portal que eles disponibilizam de estatística mesmo, né, o Justiça em Números, e eu apurei que, embora o artigo 1240-A tenha sido incluído aí no Código Civil em 2011, a primeira ação só foi ajuizada em 2014. E Rondônia registrou o primeiro caso somente em 2020, que foi o primeiro ano de pandemia. Curiosamente, foi o ano que mais registrou casos, porque foram ao todo 6 casos em 2020, 6 ações ajuizadas. E no período de 2020 a 2023, que foi o período estudado, foram ajuizadas somente 11 ações dessa natureza. A nível de Brasil, nós tivemos aí um quantitativo de 5.625 ações tramitando no Judiciário Brasileiro. Com isso, assim, ficou claro, ficou fácil de observar que é um instituto que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem a finalidade, e embora ele tenha uma capacidade muito positiva mesmo de atingir a sua finalidade, no sentido de proteger a família, de proteger os remanescentes, eu percebi a partir dos dados que a gente não tem tido tanta efetividade, talvez porque as pessoas não conheçam mesmo, né? Conversando assim com colegas de profissão e tudo mais, ninguém sabe do que se trata, ninguém conhece. Então, concluindo aqui,
o trabalho. A usucapião, ela tem, quando conhecida e quando de fato ali se ajuiza a ação, ela atinge a finalidade, mas não está chegando de fato onde deveria chegar ainda. Então ela tem um potencial aí muito maior se for melhor difundida, se for falado sobre ela. Muito obrigada. Parabéns, Ana Beatriz, muito clara a tua apresentação, muito coerente. Eu vou passar para o desembargador Alexandre Miguel para fazer suas considerações. O Adolfo primeiro, não? Pode ser. Adolfo, doutor Adolfo, professor Adolfo, para fazer suas considerações e questionamentos no prazo de Tem que 10... ligar o microfone, Adolfo. No xizinho lá, nas 3 pontinhos daquela vez. É verdade. Tá, agora sim, né? Tá bom. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite, Ana Beatriz, boa noite, professora Úrsula. É sempre uma alegria e uma honra, primeiro, de ter sido convidado a participar dessa banca de sua orientação. Tenho um grande apreço pela sua figura, pela sua pessoa, pela sua capacidade intelectual, pela magistrada que pelo teor das suas sentenças. Então, eu fico muito honrado. Como também fico honrado em participar dessa banca ao lado do desembargador Alexandre, que, ao tempo, vem se tornando uma referência para a magistratura rondoniense. Já tive o privilégio de atuar com o desembargador Alexandre na segunda Câmara Cível, e sou testemunha da qualidade dos votos que o desembargador Alexandre profere lá na sua Câmara Civil. De forma que eu fico imensamente honrado de estar aqui compartilhando dessa banca ao lado dessas duas figuras, da qual eu tenho um grande respeito e uma grande estima. Ana Beatriz, como disse a professora Úrsula, a sua apresentação foi muito precisa e foi muito clara. E eu tinha umas perguntas para lhe fazer aqui, e no decorrer da sua apresentação, você acabou respondendo, não é? Eu ia te perguntar se você acha que a lei é boa. Eu acho que ela não é. Eu ia te perguntar se a lei é efetiva. Você demonstrou que ela não é efetiva. Sobretudo no começo, ela foi bem tímida, aí ela despontou em 2007, caiu em 2018, deu uma levantada em 2019 e depois começou a cair de novo. Ou seja, como você mesmo respondeu, ela não está sendo efetiva, não é? E você diz, olha, poucas pessoas conhecem o Instituto. Mas não são só as pessoas em geral, não. São os operadores do direito mesmo que não conhecem o direito, né? E, assim, me preocupa muito essa lei, não sei se para você, o que você acha. Eu acho que nesse conflito de propriedade, nesses dois valores constitucionais, propriedade privada e dignidade da pessoa humana, claro que a gente fica... que a gente vai escolher a dignidade da pessoa humana, não tenha dúvida. Mas, no seu sentir, assim, não é dignidade da pessoa humana contra a dignidade da pessoa humana, uma vez que nós estamos... que essa lei, eu penso ela seja um pouco draconiana, porque ela interfere no regime de bens do casal e interfere também no direito, não é, de ter uma moradia da outra pessoa também. O que você pensa a respeito disso? Concordo, doutor, mas tem dois aspectos. O primeiro é que
a lei, na verdade, ela foi criada, assim, ela é uma modificação da lei do Minha Casa Minha Vida, e ela visa ali proteger famílias de baixa renda, né, inicialmente. Claro que eu não tenho dados aqui, não tenho estatísticas, mas isso é muito claro que os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, em regra, são famílias, obviamente são famílias de baixa renda, mas, assim, em regra, somente o homem trabalha. A mulher, na maioria dos casos, fica em casa, cuidando dos filhos e tudo mais. A partir do momento em que a pessoa sai, né, abandona, o homem, por exemplo, abandona o lar e deixa a família sem assistência, principalmente com filhos e tudo mais, passa 2 anos, ele tem que passar 2 anos sem aparecer, sem nada, sem contato com os filhos, para que seja possível ajuizar uma ação dessa natureza. Então, a partir do momento em que ele deixa o lar, deixa a família, deixa tudo para trás, eu acredito que seja válido garantir, ter essa proteção para a família, para que depois ele não venha buscar ali o direito dele e a família acaba tendo que sair do lar, eles não têm outros bens que possam colocar ali para dividir, para ficar uma divisão um pouco, assim, igualitária, né? Então, às vezes, a casa é o único bem que eles têm, aí vai dividir ali, a esposa e os filhos vão ficar onde? Né? Para onde eles vão, ou como que eles vão fazer para, digamos assim, dar a parte da pessoa que saiu, assim, depois de 4, 5 anos que ele reaparece. Então, assim, eu acho que é válido, né, mas eu acho que talvez precise buscar alguma forma de trazer um pouco, assim, mais efetividade mesmo, né, para que ela atinja, de fato, a sua finalidade. E como, de fato, não é só, os operadores do direito não conhecem o Instituto, tampouco vão conhecer os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, né, que são pessoas que, em regra, não têm oportunidade de estudar e conhecer mesmo. E lendo o teu trabalho, eu vi que você juntou os julgados aqui, 3 julgados, né? E nenhum deles reconheceu, né? Nenhum deles reconheceu, porque os critérios são muito objetivos. Então, além de tudo, é muito difícil alcançar todos esses critérios. Muito bem. Eu gostei muito do teu trabalho, está muito bem feitinho, muito bem elaborado. Você partiu de uma parte geral e foi indo para o específico. Eu gostei muito do trabalho. As considerações, professora Úrsula, que eu tinha que fazer são essas, e eu estou satisfeito. Obrigada. Muito obrigada, muito grata, professor Adolfo. Vou passar a palavra para o desembargador, professor Alexandre Miguel, para suas considerações, perguntas, questionamentos, no prazo de 10 minutos. Obrigado, professora Úrsula, obrigado, professor Adolfo, obrigado, Ana Beatriz, por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo esse trabalho seu. Achei muito interessante também a temática, né, que você escolheu. Eu vou fazer alguns comentários e depois eu também tenho algumas indagações a fazer, até para ampliar um pouquinho o debate e fazer com que nós possamos pensar um pouquinho a respeito disso daí. Porque, como você se referiu, você, na sua pesquisa, você não encontrou muitos dados e muitos elementos sobre ele. Eu não sei, particularmente, eu tenho uma opinião a respeito. Posso estar completamente enganado, mas pela experiência da judicatura, e eu me lembro, logo no início da minha judicatura, era muito comum processos de separação judicial e com citação por edital. Os casais se separavam, cada um ia para um canto, e muito tempo ficavam separados, sem notícias um do outro, e daí porque entravam com ações de separação, inicialmente, ou depois de divórcio, citando por edital. É bem verdade que eu, depois, quando fui para o tribunal, você fica um pouco menos trabalhando com as questões de família, mas sempre vem de recurso. Mas o ponto que eu quero chegar é que isso diminuiu muito essa quantidade de ações, digamos assim, por essa forma de citação por edital, que era uma forma de desaparecimento.
né? E essa do uso capião por abandono do lar, não necessariamente você não precisa desconhecer o paradeiro da pessoa, mas é um indicativo de que também as pessoas vão embora. E eu talvez tributo a isso por dois fatores. O primeiro é o desconhecimento da lei. Nós temos muita lei, realmente você falou certo. Nós temos muitas leis e muitas leis que não são conhecidas, né? E a complexidade da vida vem surgindo, o legislativo vem legislando sobre uma infinidade de situações e demora realmente um certo tempo para o tecido social absorver o reconhecimento desses direitos, né? Mas o segundo fator que eu também vejo, e daí eu fiz essa relação com o meu passado da judicatura, que isso diminuiu ao longo do tempo, talvez seja justamente pela facilidade que teve pelas alterações da lei, permitindo, né, que as separações fossem feitas de forma mais rápida, mais ágeis, né? Você mesmo citou a DPF do Supremo, que isso tudo também vai se transformando em regras objetivas. Hoje nós temos até a separação extrajudicial, pode ser feita, né? Não precisa mais do divórcio, antes era necessário você para o divórcio ter a prévia separação judicial, hoje já não precisa. Então, tudo isso vai sendo realizado. Mas é bem verdade, você destacou isso também no seu trabalho, e daí porque eu achei interessante, talvez a causa subjacente foi auxiliar as pessoas de baixa renda mesmo, né? E essas que são as que talvez menos conheçam dos seus direitos, né? E daí a riqueza do teu trabalho é possibilitar justamente trazer o tema em evidência e para que os operadores do direito relembrem, né? Não fiquem no esquecimento sobre essas questões todas aí. Então, você está de parabéns, eu notei também, até no final você coloca uns gráficos dos dados que você levantou, você teve essa preocupação também de procurar dados da Justiça em Números, e o Justiça em Números, trabalho feito para o CNJ, eu acho que ali acho não, tenho certeza, é um raio-x do Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário aprendeu a mexer com estatísticas a partir do advento da Justiça em Números, acho que 2009, por aí, 2010, quando foram o início da série da Justiça em Número, que isso auxilia bastante o Poder Judiciário se autoconhecer e também as academias fazerem pesquisas com relação ao Poder Judiciário. Então, eu sempre acho oportuno fazer esse link, não fazer uma pesquisa apenas, né, bibliográfica ou doutrinária, mas algo mais concreto, como você fez, de trazer para a relevo essa condição da vida real, né? E não apenas da vida literária, digamos assim, aquilo que está no livro e pronto, né? Mas eu ainda fiquei assim com um pouquinho de aquele gostinho de quero mais, sabe? Daí eu queria te fazer algumas interrogações que me trouxe sobre esse tema, achei muito bacana, né? E você explorou algumas delas, por exemplo, com relação à competência, mas eu achei que poderia se aprofundar mais para dizer sobre isso, né? Que eu fico na dúvida, ainda mais com o doutor Adolfo aqui na banca, que é um exímio magistrado de vara de família, né? Se realmente a competência seria só da vara civil, se seria da vara de registros públicos, se seria da vara de família, né, para a solução deste problema. Mas, mais do que isso, eu sei que ali no teu escrito você colocou, bom, se a questão só for uso capião, vai para a área civil. Se tiver um pedido correlato ali, e aí é que vem a minha dúvida, né? A lei, eu vou até ler aqui para você o artigo 1240A, não é isso? Quando ele diz assim, cuja propriedade dividida com ex-cônjuge ou ex-companheiro, ele usa a preposição ex, ou seja, seria necessário
ter um pedido anterior ou concomitante de separação para fazer valer o uso capião, né? Porque sempre a gente pensa no mundo de direito que a lei não possui palavras inúteis, né? Que a gente sempre comumente fala. Então, se o texto da lei, a regra explícita falando ex-companheiro, seria necessário, eu queria te ouvir em razão disso, e aí afeta necessariamente a questão da competência, por isso que eu fiz esse link, né? Se esse preditivo ex significa que haja necessidade de uma separação ou um divórcio anterior, né? Para que prevaleça o abandono do lar. E a segunda coisa é com relação à culpa, não pelo abandono em cima, é pela separação, né? Se isso também seria prevalente, se seria necessário, por exemplo, na ação de uso capião, você indicar de quem foi a culpa para aquela separação, né? A Sim. culpa pelo fim do casamento se seria ali um elemento importante para o uso capião. E, por fim, como eu falei sobre a questão da separação, hoje se faz até inventário extrajudicial, se aquela condição do uso capião extrajudicial também pode ser levado a efeito para essa hipótese, né, de abandono do lar, se pode fazer o uso capião extrajudicial, por exemplo, já que a lei veio justamente para facilitar a aquisição da propriedade, enfim, né, a aquisição de direitos e tudo mais. Queria te ouvir com relação a esses 3 pontos. Não sei se Tá, foi claro, foi. mas de Vamos só ver se eu resto, lembro a primeira ainda. é A da primeira, competência. a primeira indagação é sobre a questão da competência, né? É, não, assim, a competência, ela vai ser via de regra, vai ser da vara civil, né? Tendo ali um outro pedido, vai para a vara de família. No entanto, como é que eu posso dizer? Não precisa, acho que uma pergunta vai meio que, uma resposta meio que responde 2 perguntas, porque a segunda pergunta fala sobre se precisaria ter um pedido de divórcio, não é? Uma ação de divórcio primeiro para poder ter ali uma ação de uso capião familiar. E eu, particularmente, acredito que não. Confesso que eu fui pega de surpresa com essa pergunta, porque durante os meus estudos eu não vi nada parecido, mas, assim, o abandono, ele deve ser voluntário e deve ser abandono, verdadeiramente um abandono, né? Não pode haver nenhum tipo de assistência ou, assim, manifestação do ex-cônjuge ou ex-companheiro, como diz na lei, quanto a algum interesse em permanecer no imóvel, em ficar, né, receber ali a parte dele. Se houver um pedido de divórcio, automaticamente tem ali uma, um questionamento em relação aos bens, porque nas ações de divórcio também traz essa discussão acerca do regime de bens, né? Que quando o casal não convenciona, tem o regime legal que é o da comunhão parcial. Então, de certa forma, aquele imóvel sendo adquirido durante a constância da união, havendo uma ação de divórcio, automaticamente vai haver ali uma partilha daquele bem, de modo que não tem possibilidade de, depois disso, se ajuizar uma ação de uso capião por abandono do lar conjugal, né, alegando ali a ausência de assistência e tudo mais. Essa foi a segunda, né? Não sei se eu respondi a primeira, quanto à competência, respondi. E a terceira, se eu puder repetir, por favor. sobre a possibilidade de ser extrajudicial.
a possibilidade de ser Aí a culpa do extrajudicial. casamento, na verdade, também tinha essa, mas considero respondida pela resposta. Mas se pode ser também o uso capião extrajudicial nessas hipóteses. Eu acredito que não, porque precisa ser, são muitos critérios, precisa ser atendido assim, tempo, o abandono, tudo isso tem que ser muito bem verificado se de fato houve esse abandono. O abandono ele não pode ser só um abandono alegado, precisa ser comprovado. Tem o tempo, precisa comprovar ali a propriedade, precisa comprovar a finalidade do imóvel que está usando para a residência da família, com os filhos e tudo mais. Então, eu acredito que não há possibilidade de uma uso capião extrajudicial. Ok, professor Augusto. Estou satisfeito aqui, está ótimo. Obrigada, professor desembargador Alexandre. Ana Beatriz, nós iremos agora para uma sala privada para conversarmos. Você pode aguardar aqui, tá? Eu peço para o Rodolfo criar a sala, a gente vai aderir e vamos ali para a sala reservada. Vai aparecer aí vocês vão clicar, tá bom? Ok. Parabéns. Obrigada. Estou suando até agora, meu Deus.
Ana Beatriz, primeiro eu gostaria de agradecer a temática, diretora orientadora, instigante, os trabalhos nessa área, né, você teve bastante dificuldade até para coleta, né, de bibliografia, e a jurisprudência, os dados que você coletou, demonstra aquilo que você tinha essa preocupação desde o início, um trabalho muito lógico, muito coerente desde o início. Então, a banca está aprovando você, fazendo a conclusão desse trabalho, tá? Então, parabéns, Ana Beatriz, por todo o seu esforço, pela temática, pela forma clara e coerente com que você apresentou essa pesquisa. Parabéns. Obrigada. E eu quero agradecer imensamente aos meus 2 colegas, meus 2 amigos, pessoas a quem eu considero muito, a quem eu me sinto muito honrada por estar aqui na banca, você ter proporcionado isso, Ana Beatriz, de estarmos aqui debatendo o teu trabalho juntos. Eu tenho um grande carinho, Agradeço a disponibilidade. tanto pelo desembargador Alexandre quanto pelo Adolfo, pela correção, pela conduta proba, pela conduta sempre de preocupação com a correção e com a justiça. Então, agradeço. E, Ana Beatriz, eu deixo a palavra para você se manifestar. Só agradecer pela oportunidade, a escola foi para mim, me abriu muitas portas, eu aprendi muito, principalmente no período da residência, que fiz com o doutor Adolfo, e para mim é uma honra estar apresentando um trabalho para vocês, uma grande responsabilidade, estava bem nervosa, inclusive, desculpa por isso, mas para mim foi, sim, muito valioso, obrigada mesmo. Parabéns, Ana. Parabéns, Obrigada. felicidades para você. Obrigada. Que bom, sucesso para você, viu, querido? Muito bem, missão cumprida, professora Úrsula, desembargador Alexandre. Oi, doutor. Tira uma foto aí, um print, como é que é? Vou tirar, pera aí, rapidinho. Tem que tirar, tem que registrar o momento, senão não vale. Não fica para a posteridade. Espera aí, só um minutinho que eu vou fazer uma captura da tela. Certinho. Deu. Ô, Ana Beatriz, continua. Deu, viu, querida? Que Ok. isso tudo é que nos ajuda na profissão e tudo mais. Ok. Muito obrigada. Que nos Ana deixa- Beatriz foi minha estagiária, foi uma excelente estagiária. Que ótimo. Estagiária não, residente, né? E ela saiu para ir para Jaru, foi, Ana? Foi Ouro Preto, a Defensoria de Ouro Preto. Ouro Preto. E foi para a Defensoria, não é? Isso, Mas logo em seguida passou num outro concurso e retornou para Porto Velho, não é? isso, estou no TJ mesmo, em Porto Velho. Então, com a sua dedicação, com o seu amor pelos estudos, não é? Só galgar degraus cada vez maiores. De tudo felicidade para você. Muito obrigada, doutor. Parabéns, Ana Beatriz. Obrigada, Sucesso, viu? gente. Tudo bom. Parabéns. Boa noite querida. para vocês, um Obrigada, abraço, querida, até a você. próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Úrsula, pelo convite.